natural de Cajazeiras. Senhoras e senhores, Nilvan Ferreira. Lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Boa tarde, Nilvan Ferreira. Boa tarde, Jader. Boa tarde, Dan. Boa tarde a todos os amigos. Meu filho que tá aqui, saudade. A toda a equipe aqui do podcast Na Cozinha. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui com você. Você sabe que eu sou um cara que lhe admiro muito, sua capacidade de trabalhar com essa área social. Quando a gente vem aqui no local da sede da ONG, Todos por Um, a gente começa a ter clareza de que quando se quer fazer, faz. Quando se tem vontade, determinação, se faz. E eu tenho muita experiência nesse aspecto, porque fiz muito na área social, quando estava na televisão, seja na TV Correio, na TV Arapuã. E parte do meu programa também era usado para fazer a área social, de ajudar com a cadeira de roda, de ajudar com a cirurgia, a cadeira de banho, a perna mecânica para quem amputou a perna. E aquilo ali me dava assim um nível de satisfação muito forte no coração. É aquela história, a gente às vezes para pedir para a gente tem timidez, mas quando é para pedir para quem está necessitado, acaba a timidez, acaba tudo. A gente cria vontade de ajudar, porque sabe que aquilo ali é uma obra de amor ao próximo. E o que você faz aqui na ONG é um ato de amor ao próximo, sacrificando até recursos seus. Eu sei que você coloca dinheiro do seu bolso aqui. Isso aqui faz parte da sua vida. A parte da sua história está depositada aqui. Então você é um cara que merece toda a nossa saudação, respeito e, acima de tudo, a felicidade de estar aqui para bater um papo com você hoje no podcast. Maravilha, maravilha. Lembrando que o coordenador de tudo isso chama-se André Bezerra. André. É o cara aí que está sempre conosco na batalha, quem está mandando esse programa ao vivo aí para todo o Brasil, para todo mundo. E conosco no lado da bancada aqui, Dan Silva, o cara que é o William Bonner da comunicação. Bem-vindo, Dan Silva. Bem-vindo para nós, né? Nilvan, seja muito bem-vindo. A gente está Obrigado. muito feliz com a sua presença aqui. E vai ser umas horinhas aqui de bastante interação, informação também. E para você que está nos acompanhando aí na live, já vai compartilhando, já pode deixar a tua perguntinha aí também, que a gente faz a pergunta aqui ao vivo. Aqui não tem papas na língua não, né? Mandou a pergunta aqui, Nilvan vai responder tudo, tá? Estamos prontos. Bom, na cozinha eu sempre costumo falar, Nilvan, que é uma mistura de um bom bate-papo com ingredientes, né? E essa culinária, quem serve ela é a nossa querida Carol, né? Carol, que é uma figura aí pública, que representa não só o José Américo, mas a Zona Sul aqui. Legal. E dizer que ela também está para contribuir, as delícias que estão aqui, né? Porque quem vem, vocês não estão daí sentindo o cheirinho nem da tapioca, nem do bolo, nem do café, mas veio aí para degustar. E hoje que a gente vai ter, além da aula de culinária, iremos ter uma aula de conhecimentos através de você, Nilvan. Eu posso fazer a primeira pergunta? Manda aí, que o povo já está ansioso. Eu queria saber, Nilvan, o tempo que você tem no meio da comunicação e o que foi que fez com que você saísse desse ramo de comunicação e partisse para o lado político. Se foi alguma coisa que está muito defasada no Brasil, se é de acordo com os nossos governantes, da forma que conduz o país, o que foi que lhe tirou de um conforto, porque você tinha um bom conforto, tinha dentro da comunicação, porque você era o melhor comunicador do nosso estado, e você deixar o que você fazia para ir para o lado político. O que foi que te levou? Eu comecei muito cedo no rádio, porque eu praticamente nasci dentro do rádio. Meu pai chama-se Neco, da NPR, lá em Cajazeiras. Meu pai foi um dos primeiros locutores de rádio lá de Cajazeiras. A primeira emissora de rádio de Cajazeiras ainda está no ar, em AM, difusora Rádio Cajazeiras, a pioneira. E meu pai foi da primeira equipe dessa emissora, em 1964. Ainda faltava 7 anos para eu nascer. E meu pai trabalhava numa difusora de poste, aquelas bocas de som bem grandes nos postes. Era assim que existia a comunicação no sertão, porque não tinha emissora de rádio ainda. Meu pai começou muito cedo, ainda novinho, e quando foi para a rádio em 64, continuou nessa difusora de poste, fazendo as duas coisas.
E eu, quando nasci em 73, meu pai continuava trabalhando em rádio e nessa difusora de poste e morando vizinho ao estúdio da difusora de poste, que era um quartinho que o dono lá do sistema de som deu, ó, Neco, venha morar aqui, sua esposa tá grávida, vai ganhar Neco, menino seu daqui a pai. pouco. E Neco, meu pai, foi morar vizinho ao estúdio porque era um quartinho doado pelo dono do estúdio para meu pai não pagar aluguel, porque a situação naquele tempo era muito difícil. Então eu nasci praticamente dentro, né? Já nasci dando os primeiros berros, escutando meu pai falar lá no sistema de som, na difusora lá de poste. E foi passando o tempo, meu pai parou um dia desse de trabalhar em comunicação, tá com 80 anos meu pai, e acho que com 16 anos de idade, 14, 15 anos, eu já estava ajudando ele lá nessa difusora de poste. Por isso que eu, muito cedo, me apaixonei por esse ambiente aqui, que o ambiente do podcast é um ambiente igual ao estúdio da rádio hoje, né? Então eu fui podado na vida, ouvindo meu pai fazer comunicação, falar no microfone, e eu fui alimentando aquele desejo de também fazer. Com um tempo depois, meu pai foi me colocando para fazer umas coisas lá no sistema de som, que só funcionava à noite, de 18 até as 21 horas, período da noite, e eu ia com meu pai e ele às vezes me botava, vai, senta aqui para você treinar. E eu ainda, a voz ainda começando aquele processo de mudança, a voz bem fininha, e eu já falando as propagandas, lendo umas propagandas, colocando lá a música hoje no rádio é bom demais porque é tudo MP3, playlist. Lá não, era o bolachão e a gente tinha que estar aqui. Vamos ouvir agora Roberto Carlos, Emoções, e tinha que acertar no pontinho certo na faixa para não fazer aquele negócio, para não riscar o disco. E a gente tinha que aprender tudo aquilo. Então eu comecei rádio nesse tipo de rádio naquele tempo, que era o tempo que a gente ligava o transmissor e o amplificador, a gente tinha que deixar 15 minutos para a bobina poder acender. Meu irmão, era um negócio completamente diferente. Então, foi essa a minha paixão por rádio. Depois fui para emissoras comunitárias, trabalhei em 2 emissoras comunitárias. Aqui um depoimento para quem está começando agora, que diz que é difícil. Mas a primeira rádio que trabalhei, eu paguei para trabalhar. Quando eu fui pedir para fazer um programa numa rádio comunitária, o dono da rádio disse, venha, mas você vai ter que pagar. Aí eu disse, eu vou, porque nas outras rádios ninguém me quer ainda. Então eu vou pelo menos começar aqui, porque eu vou mostrar que sei fazer. Aí o que é que eu fazia? Vendia as propagandas no comércio, né? Farmácia Cruz Vermelha, eu digo, rapaz, me arruma aí 20 conto para eu ler tua propaganda no meu programa, vai começar daqui a segunda-feira. Aí eu arrumei 10 cabas do comércio, né, para poder pagar, e era no racha com dono. Eu digo, vamos fazer pelo menos no racha, para eu tirar o dinheiro do combustível e do leite dos meninos lá em casa. Aí eu pegava, vendia, dava tanto, eu dava tanto o dono da rádio e ficava com a outra parte. Foi assim o meu começo em rádio, depois fui para a rádio comercial e depois vim embora para João Pessoa e pronto. E eu tive o sucesso que tive em rádio, em televisão, por conta da minha persistência. Isso. Se eu tivesse na primeira dificuldade lá atrás, quando o cabo disse tem que pagar para fazer o programa, eu digo, não quero nada, eu vou pagar para trabalhar. Se eu tivesse feito isso, talvez eu não estivesse aqui, não tivesse passado por tudo que eu passei de trajetória de rádio e televisão. É por isso que eu me orgulho muito. Faço questão de dizer para as minhas filhas e vou dizer para os meus netos a minha história, que é para eles, no momento que decidirem o que fazer da vida, também se inspirarem no que eu fiz. Seja em qualquer ramo. E o que eu fiz, qualquer ramo serve. Você vai ter muita dificuldade para galgar as escadas na vida. E os primeiros trombos, as primeiras pancadas não podem servir para lhe desencorajar de conseguir as coisas. Foi isso. E depois a ida para a política foi baseado no aspecto de que eu passei muito tempo, Jade e Dan, só cobrando, cara, cobrando para resolver, para o governo resolver uma coisa, a prefeitura resolver outra. Eu passei parte da minha vida na televisão resolvendo cirurgia pro povo, quando tá aí o SUS tem dinheiro para resolver e não resolvia. E não resolve. Tinha que ser eu resolvendo a Não cadeira de resolve. roda, uma cadeira de banho, uma bengala, era a minha porta na televisão, lotada 5 horas da manhã me esperando chegar para falar comigo, para conseguir as coisas. E rapaz, sabe uma coisa? Eu já consegui tudo que eu quis na minha vida, eu vou agora botar o dedo na ferida. Eu vou pro lado de lá agora para ver e para fazer com que a coisa possa andar. E fui para a política, disputei, todo mundo sabe, a prefeitura de João Pessoa em 2020. Quase venci a prefeitura naquela época, disputando contra Cícero. Fui para o segundo turno.
tirei 163 mil votos, só perdi por 20 mil votos, num universo de 500 mil eleitores. Depois disputei o governo do estado, tirei quase 500 mil de votos. Agora a prefeitura de Santa Rita faltou 1.500 votos. Enfim, mas eu sou um cara muito persistente naquilo que eu penso, naquilo que eu defendo. E acho que com 53 anos, você já terminou entregando minha idade aí, eu estou muito novo ainda e eu posso ainda lutar muito e ajudar muito as pessoas que precisam. E esse ano é por isso que eu sou candidato a deputado estadual, com esse pensamento de fazer com que a gente possa levar a minha voz lá para a Assembleia e que a minha voz sirva para defender os mais humildes, defender as coisas certas e fazer o que eu fazia na televisão como deputado, que eu vou ter muita forma de fazer pelo povo o que eu sempre fiz. E a pretensão é eleito também voltar para o meio de comunicação, porque junta as duas coisas. Não, eu não vejo nem dificuldade. E a gente vai estar junto, eu sou um cara doido por rádio, doido por televisão. A gente vai estar junto e fizemos agora há pouco, não é? Uma ação social lá ali é Cruz das Armas, né? Naquela parte já da ladeira. Foi feito, ele acabou de falar agora, né? Era a necessidade, era uma cadeira de roda, né, Nilvan? Olha Coisa tão simples, cara. Para uma senhora, né? Aí a gente fez lá um trabalho bem bonito. Graças a você que me ajudou muito, foi parceiro naquela causa. Graças a Deus e a gente. Todo mundo junto, Nilvan. Dan Silva, minha querida Carol, pega o controle aí do ar-condicionado pra gente dar uma... Porque tá meio gelado, não tá, Dan? Tá. O negócio tá frio aqui. Gelado. Ajeita aí, só tomando café. E pode... Vamos lá. Nilvan, me diz uma coisa, né? Você partiu para a área da política, né? O jornalismo, o jornalista em você, atrapalha ou ajuda na política? Ajudou. Me ajudou em tudo. Minha profissão me ajudou em tudo. Se não fosse minha profissão, eu não tinha chegado aonde cheguei, né? Eu digo assim, tudo que eu construí na minha vida foi através de um microfone, foi através da câmera, da TV. Tudo que eu consegui na vida, o que eu galguei, as coisas que aprendi, a vivência, o enfrentamento das dificuldades, a concepção de mundo que eu tenho hoje é por conta da comunicação, é por conta da minha profissão. É uma profissão muito nobre essa. É uma profissão que a gente deixa de brigar por si e brigar pelos outros. Essa é a função do comunicador, abdicar até de determinadas coisas pessoais para comprar briga alheia. Nós compramos a briga das pessoas no rádio, na televisão. Isso é uma atitude muito nobre. É tipo médico que salva vidas, né? Nem conhece a pessoa que ele está na mesa de operação, mas ele está ali para salvar a vida. Isso. O jornalista também é uma missão muito nobre. O advogado que está ali, ele não conhece quem é o réu e ele está ali para apresentar uma tese de defesa que consiga fazer com que a justiça seja feita. A nossa profissão também, ela tem esse mistério. Então, a minha profissão me ajuda em tudo ainda hoje. Estou fora do rádio, da televisão, mas quando eu vou tomar uma decisão da minha caminhada política, eu lembro do meu tempo de comunicação, eu digo, não, se eu estivesse no rádio, eu tomava essa posição aqui. Então, eu procuro fazer isso e nunca mudei, ou na televisão, ou na política, eu continuo sendo o mesmo. Eu sou um cara, Dan, que eu nunca entrei por trás da emissora, nem saí por trás. Eu sempre entrei pela porta da frente, porque eu sabia que tinha gente me esperando lá fora. Não, tem gente me esperando lá fora, cara, que veio de casa, veio até a pé, veio com o ticket do ônibus emprestado para vir falar comigo, mesmo que seja para eu dizer, não dá para resolver agora isso aqui. E ainda tem, Nilvan, aqueles que saem com o telefone na orelha, sem estar falando com ninguém, cara. Já abre, sem estar falando com ninguém, já para não falar pra poder passar direto, não. Passar direto. Eu quando chegava na televisão, tinha lá 30 pessoas na porta, as velhinhas, tudo lá enroladinho, às vezes no período de chuva, um frio danado. Mas eu chegava e dizia, eu vou ver quanto tempo tem para começar. Nilvan, tem 20 minutos. Vou passar pelo menos uns 15 aqui, conversando com cada um. Aí eu chamava uma menina da televisão para ir anotando. Eu digo, anota esse caso aqui, anota aquele. Hoje dá para resolver essas duas pessoas. Não tinha como eu passar o programa todo e fazendo aquilo ali. Né? Eu dizia, eu preciso pelo menos duas vezes por semana, trazer algumas pessoas para fazer ação social. E a TV me permitia fazer isso. Eu arrumava os parceiros também privados para ajudar, mas eu atendia gente antes do programa e quando terminar o programa eu volto por aqui para falar com o restante. Eu voltava, tinha de terminar o programa de 8 da manhã, eu saía de quase 9 horas da porta da televisão. Todo mundo costumava muito ver,
tanto na frente da TV Arapuã como na frente da TV Correio, porque, amigo, não tem coisa pior do que você estar numa dificuldade da vida e todas as portas que você bater estarem fechadas. É a pior coisa do mundo. É tipo a gente. Eu já passei muita dificuldade na vida financeira. Meu pai e minha mãe passaram os piores perrengues na vida de questão financeira, de não ter praticamente nada pra gente comer. Ser menino em casa, meu pai e minha mãe, e eu sei o quanto é ruim você, às vezes, num momento desse, bater numa porta, rapaz, me arruma aí pelo menos um botijão de gás pra fazer a comida que não tem, e levar um não, e depois levar outro não ali. Eu sei o que é isso, então por isso que eu me colocava no lugar daquelas pessoas, e no momento que eu fazia aquelas campanhas, tinha caso tão grave que eu me emocionava, chorava, e não é nada daquilo, era fingimento. Era me colocar na situação das pessoas que estão ali pedindo. Você só em pedir já está humilhado. É verdade. Não tem coisa pior do que pedir, amigo. Você se desfaz de toda a sua empatia, do seu aquela questão da sua moral, né, da sua vergonha, para poder você dizer assim, ei fulano, me ajuda aí que eu estou precisando disso ou daquilo. Já é ruim pedir. E você, às vezes, diz um não e a pessoa sai satisfeita. Diferente de você passar com o telefone para não ser chamado, ou então sair por trás, ou então você dizer um não de forma ignorante. Uhum. Não, cara, tem um jeitinho de você até dizer não, que a pessoa diz, não, ele não resolveu, mas pelo menos me escutou. Tem muita gente que quer ser só escutado. Às vezes o cara vai lá, só em ser ouvido, ele já sai com a parte do problema resolvida. Não, o cara me escutou, ele me ouviu, enquanto Deu atenção ali. ninguém quis, ele pelo menos me deu atenção. Eu acho que a minha profissão me ajudou e continua me ajudando muito. Dan. Bom, Nilvan Ferreira, eu tenho uma pergunta para fazer sobre Bolsonaro, mas deixar um pouquinho mais para frente. A questão, como você falou e agora, que você foi candidato primeiro a prefeito de João Pessoa, você bateu na trave, você foi candidato ao governo do estado também, não é isso? Bateu na trave e agora Santa Rita bateu na trave. E que aprendizado você tira onde você errou, você prefere consertar esses erros agora para essa quarta campanha que eu tenho certeza que vai ser vitoriosa? Eu, assim, não é errar, 2020, por exemplo, na campanha de João Pessoa, o que me faltou no final foi alguns apoios que eu poderia ter tido e que não vieram, por exemplo. Não vieram. Eu tinha Valber e Rui Carneiro, por exemplo. No primeiro turno, eu fiz uma reunião com os dois, eu digo, ó, nós estamos indo para uma guerra que meu inimigo não é você, Valber, nem é você, Rui. Nosso inimigo está do outro lado. Não tem nem por que eu, na campanha, atacar vocês dois, nem vocês me atacar. Vamos fazer aqui um pacto. E um pacto de boa convivência. E se for para o segundo turno, qualquer um dos três, os outros dois apoiam. Se você for, Valber ou Rui, não precisa nem vir falar comigo. Porque eu não quero cargo, eu não quero emprego, eu não quero nada. Quando for 7 horas da noite, do dia da eleição, eu anuncio o apoio. Não precisa nem conversar comigo, amigo. Agora, isso tem que vir de lá para cá também. Se eu for para o segundo turno, reciprocidade. Eu quero reciprocidade. Façam isso também. Aí, Nilvan vai para o segundo turno. No outro dia, bem cedinho, quando eu liguei para Valber, ele disse, não, vou não. Não. Foi. Aí eu digo, mas rapaz, a gente tem um acordo, cara. Estou sabendo disso agora. O seu apoio é muito importante. Aí fui na casa de Rui Carneiro, Rui disse, ih, rapaz, acho que eu não vou não. Mas Rui, tu garantiu que vinha, seu... Ô, Nilvan, sério, rapaz. Agora, me faltou o apoio dos dois. Se eu tivesse tido o apoio tanto de Valber como de Rui, não tinha como ter perdido aquela campanha. Aí eu digo, sabe uma coisa? Já que ninguém veio, eu vou só. Aí fui, eu digo, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou andar as casas tudo de novo. Aí fui andar as casas tudo de novo, batendo na porta e falando com a senhorinha, com o senhorzinho, falando com a juventude, andei. Eu tive 60 mil votos no primeiro turno. No segundo turno eu aumentei 100 mil votos. Caraca. Em 15 dias, amigo. Foi andando, eu terminei a campanha bem maguinho, risco de pegar Covid. Agora me diz uma coisa, Valber Virgulino e Rui Carneiro, por que eles não quiseram... Não sei, talvez eles viram que não era para vir, e eu quero deixar bem claro aqui que não guardo nenhum tipo de mágoa, nenhum dos dois, são meus amigos, não guardo mágoa de ninguém, assim, cada um toma a decisão que acha que é correta, assim como eu tomo as minhas decisões, né? Mas acima de tudo, tô de boa com todos dois, já nos falamos depois disso,
já caminhamos juntos. O Valber comigo na campanha do governador, me ajudou muito. Eu tive como ajudá-lo muito para deputado estadual também naquela Agora campanha. estão juntos, né? Agora Mais estamos uma juntos, vez. no mesmo partido. Não tem problema, não guarda rancor. A campanha do governador tem um detalhe. Eu não era candidato a governador, eu era candidato a deputado. Quando terminou a campanha de prefeito, eu digo, sabe uma coisa? Eu terminei a campanha de prefeito muito forte. Eu digo, eu sou candidato a deputado federal. Eu mandei fazer pesquisa, que em João Pessoa eu tinha em torno de 70 mil votos para deputado federal. Eu tinha muita chance de ser eleito. Aí, quando chegou no ano da eleição, foi o ano que Bolsonaro me chamou em Brasília. Aí disse, ó, você vai ser o candidato a governador. Aí eu disse, mas presidente, eu acabei de perder uma campanha e eu sou candidato a deputado federal. Eu disse, não. Você é o nosso candidato a governador. Que prazer, hein? Eu preciso, que honra. Eu preciso de um candidato a governador que seja conhecido e você é o cabo da televisão. Quase ganhou a campanha de prefeito de João Pessoa. Venha para o PL, que é 22 Bolsonaro e 22 Nilvan. Aí eu já aceitei na hora, dei uma prova a ele de muita lealdade. Se eu fosse um cara pensando em mim, eu tinha dito, não, presidente, arrume outro. Eu sou candidato a deputado, eu acabei de perder uma campanha. É hora de pensar em mim, mas eu não pensei nem em mim. Hoje eu podia estar aqui sentado, dando essa entrevista como deputado federal. Mas deixei de tudo isso. Fui candidato a governador, enfrentei uma campanha muito difícil, sem estrutura. Eu viajava para o sertão só com combustível de ida. Na volta eu tinha que sair pedindo aos pastores, aos comerciantes, para botar um tanque de óleo diesel para eu poder voltar. Mas nunca reclamei, nem para Bolsonaro. Mas eu dei essa demonstração. Talvez por isso, depois da campanha de presidente, Bolsonaro ficou meu amigo. Sempre falava comigo pelo WhatsApp, falava comigo por ligação. Rapaz, E quando foi agora para voltar para o PL, foi ele que chamou o partido e disse, ó, Nilvan, vem pro PL. Você fala... Antes de ser preso, foi ele que orientou para que eu voltasse pro partido. Então a história é essa daí. É. E se fosse para fazer de novo, eu fazia de novo. Faria de novo, Olha Jader. só. Olha só o que é que... Faria de novo. Que história, viu? Eu faria de novo tudo. Já eu Acho tenho uma que pergunta sobre... Deus tem um momento reservado para todos nós, amigo. E a fidelidade, né? A lealdade, certeza. isso é uma coisa tão... Olha só, passando, eu vou até antecipar essa pergunta, passando pelo que Bolsonaro tá passando, o cara, da situação que tá, acho que nem nos primórdios se fazia o que faz hoje de tortura, de tudo que está acontecendo com Bolsonaro. Não estou defendendo nem direita nem esquerda aqui. Eu estou falando pelo ser humano. Né? O cara foi pisado, massacrado, humilhado. E Nilvan Ferreira ali do lado dele. Eu acho que o amigo na tem que ser. briga, né, cara? O amigo tem que ser amigo, ó. Era muito fácil agora, como muitos fizeram. Não, o cara tá preso, tá lascado, tá lá doente, não é mais nada. 28 anos de cadeia. É muito fácil eu agora dizer o quê? Vou me afastar, quero conversa não, ele não serve mais para nada e tal. Não era fácil fazer isso? Mas ia contribuir em que da minha vida, meu irmão? Amigo não pode ser amigo de beira de estrada. Amigo é aquele que, na hora boa, quando o cara era presidente, todo mundo quer eu ser morria amigo. de prazer quando o cara tava dizendo meu nome, veio aqui na campanha de governador, levantou minha mão e disse, isso aqui é meu governador. Quando é que eu ia imaginar que um presidente da República, eu saindo lá de Caiazeira, É verdade. um presidente da República ia levantar minha mão e dizer, isso aqui é meu representante, candidato a governador. Meu irmão, isso para mim tem uma importância tão grande. Sabe por quê? Porque não é todo dia que a gente consegue construir laços que possam marcar a vida da gente. Então, os gestos que ele me deu no tempo que era presidente, aí agora que o cara não é presidente, tá preso, tá lá enclausurado, né, doente. Aí eu vou dizer, opa, aí esse cara tá asqueroso, tchau, não vou fazer isso. Pode sair todo mundo, pode todo mundo deixar de fazer a defesa dele, eu vou continuar do mesmo jeitinho aqui, ó. Foi um presidente que cuidou das pessoas da forma que cuidou. Bolsa Família, que era R$90, botou para R$600. Qual foi o presidente que fez isso, amigo? Um cara que diminuiu impostos, um cara que socorreu os empresários na pandemia. Bolsonaro pagou a folha dos funcionários das empresas na época da pandemia para os caras não demitir os empregados. Foi ele. Então, e fora muitas coisas que fez nesse país. Aí eu vou, agora que o cara tá preso, eu vou dizer, não quero conversa não, apaga meu passado, não vou fazer isso. Aí é covardia. Isso, vou continuar firme do mesmo jeito.
vou fazer campanha para o filho dele agora para presidente da República, vou votar nos candidatos que o partido dele está indicando e vou continuar seguindo a minha vida da forma como eu sempre fiz, com coerência, com a lealdade, para poder, na vida também, a vida me dá amigos leais. Se eu sou desleal com meus amigos, eu só vou encontrar amigos desleais. A vida da coisa. É. A vida da coisa. É uma roda gigante. Acontece. Viu? Nem se preocupe que acontece. Agora, Nilvan, tem alguns ex-deputados aqui, que eu não vou estar citando o nome para não estar tendo complicação, Certo. que na época que Bolsonaro era presidente, tal, hoje deixou de ser. E eu sempre vejo em alguns podcasts aí, algumas pessoas que eram íntimas dele, cara, hoje descendo o sarrafo em Bolsonaro, e é uma coisa que eu não vejo em você. Eu acho que é porque você realmente conhece ele de verdade. Você realmente conhece ele de verdade. E às vezes algum político, como um presidente da República, como um prefeito, ele às vezes fica chateado com alguém porque você se elege um cargo menor do que o dele e quer pedir emprego, quer pedir algumas nomeações e às vezes o de cima não pode fazer. Então eu acho que é isso que às vezes que gera alguns problemas, mas que não justifica alguns políticos paraibanos estarem metendo pau em Bolsonaro em todos os podcasts. Quando Bolsonaro era presidente, era todo mundo na porta dele, de manhã, tarde e de noite. Eu acho que você sabe de quem nós estamos falando atrás aqui, dos né? cargos. Eu passei um tempão na minha amizade com o Bolsonaro, candidato a governador de Bolsonaro presidente. Eu nunca fui em Brasília, no gabinete de Bolsonaro, para pedir um emprego de arrumadeira de escola. Nenhum. Na primeira oportunidade que alguém tiver, pergunte a ele, esse rapaz aqui, quantas vezes E ele pediu um entrava em emprego? contato com você, ele então presidente, ele ligava para você, Claro, falava, claro. era mesmo, Nilvan. Claro, e Que depois honra, do mesmo né? jeito. Que Agora há honra, pouco, né? antes de ser preso, eu na TV Arapuã apresentando o programa e ele liga 6h30 da manhã pro meu telefone. E aí, Nilvan? Entendeu? Então, Tu amizade. atendeu? No ar, não. Botei depois no intervalo eu fui atender. Eita, Nilvan. Mas assim, é aquela história. Na época que era presidente, tudo que era deputado era atrás dele. Era. Tem gente que foi eleito. E por conta- paraibano um bocado, não era? Quase todos. Quase Só todos. não os do PT, mas Era. o restante, todo mundo. Todos iam. E hoje tem neguinho metendo pau nele. Tem cara que mete o pau nele, tem cara que esquece o que ele fez. Diz que a facada foi mentirosa. Tem gente que foi eleito por conta do Bolsonaro a deputado. Muitos e no hoje Brasil. esculhamba com o Bolsonaro. Senadores, tudo. Essas muito, pessoas observam. Gente com comportamento desse jeito, a história trata de resolver. Tem gente que foi eleito por conta do Bolsonaro e esculhambou, na outra eleição tirou uma merreca de voto e não se elegeu mais. Foi. A A história- exemplo daquele lá, Alexandre Frota. Pronto. Alexandre Frota entrou por causa de Bolsonaro e Traiu. na última agora perdeu. Até para Foi. vereador Até perdeu. pra vereador Traiu perdeu. Bolsonaro e Não adianta, perdeu. amigo. Se Olha, for para presidente de bairro, nem ganha. Ganha, não. quem tem comportamento desse jeito não consegue o respeito das pessoas. Eu prefiro estar onde eu sempre estive, eu preciso ter a postura que sempre tive, e a história vai me julgar. Não, esse cara aí foi um cara correto. Pergunta aos filhos do Bolsonaro, quando eu encontro algum, eu encontrei agora Carlos Bolsonaro na caminhada de Nicolas. A primeira coisa que ele olhou pra mim e disse: meu pai gosta muito de você, viu? Foi mesmo. Pronto, amigo, pra mim, Já. pra mim é uma prova de que eu fiz tudo correto, né? Com ele presidente e depois dele sem presidente. Porque uma coisa é o cara quando tá lá no cargo, todo mundo adora, né, venerar um caba quando tá no cargo. Agora deixa o cara sair, meu irmão, pra ver quantos sobram, quantos ficam. É tipo a gente quando tá numa fase boa da vida. Quando você tá ganhando bem, quando você tem como todo final de semana ter uma piscina com churrasco, com cerveja, a sua casa vai estar cheia de gente. Todo mundo sabe disso. Verdade. Agora, quebre e adoeça. Quebre e adoeça. Você já vai perceber que no outro final de semana, depois que todo mundo souber, poucos vão aparecer, ou quase nenhum. E ninguém vai nem Né? sequer mandar uma mensagem Sabe por que não perguntando, né? aparecem? Porque primeiro ficam com medo de você pedir as coisas a eles, né? Então a vida tem essa questão. Então você precisa ser aquilo quando estiver bem e quando também estiver mal. Aí você recicla seus amigos. Rapaz, quem são meus verdadeiros amigos? São aqueles que no bom ou no ruim, amigo, estão com você. E no fim, você vai, acho que os dedos das mãos, 5, vai sobrar uns 5 aí na hora da coisa ruim. Mas é seu pai, sua mãe, né? Irmãos, alguns amigos e pronto. O restante se esconde, apaga seu número do telefone e não tem mais aquela história de ir lá todo final de semana juntos. Na vida,
A gente precisa ter maturidade para se acostumar com isso. Isso aqui é uma aldeia selvagem. Viver é uma prova de risco, viver. Ou você se acostuma com as coisas que a vida, na verdade, ela tem, ou você fica biruta às vezes. Rapaz, que é isso? Esse mundo é de jeito. O mundo é um mundo de egoísmo, é um mundo de pessoas que só pensam nelas. Tem muita gente que é assim ainda. Apesar da gente ter muita gente que pensa nos outros. A gente tem muita gente que é solidário. Eu conheço muita gente que sofre com a dor alheia. Eu conheço muita gente que se mobiliza para ajudar quem precisa. Conheço muita gente. E quanto mais a gente puder ir dizendo para as pessoas que o caminho certo é esse, é bom. Melhor. Para a humanidade não ficar uma humanidade individualizada. A internet, às vezes, maltrata muito nisso. As pessoas ficam desse jeito, porque olha o Instagram, aí no Instagram só vê coisa bonita. Gente viajando, gente andando de avião, de jatinho. Aí as pessoas ficam meio rancorosas porque não tem a vida que a internet mostra. Internet mostra. A internet, ela contribui muito para esse negócio de individualizar as pessoas, Isso, do exato. egoísmo. Então, quanto mais a gente puder usar até a internet para dizer, ó, a vida não é assim não, cara, não é uma capa de revista não. A vida tem seus perrengues, suas dificuldades. A vida, o cara rala muito para vencer. O cara rala Olha. muito para ganhar seu dinheirinho todo Olha. mês. Acorda cedo. Só, às vezes sofre até humilhação no trabalho. Olha. Tem que a gente catequizar as pessoas em relação a isso. Aí a tarefa minha, a tarefa sua, que é da comunicação, de Jader, que tem um trabalho aqui legal, mostrar exemplos como o da ONG aqui, para que muita gente que ainda não despertou para isso, possam despertar para dizer, ó, o mundo não é só meu, não. Não adianta eu estar bem sozinho e meu vizinho estar na ruína. Adianta de quê, cara? A felicidade, ela tem outro significado. A felicidade plena é quando você está bem que você vê o outro também bem. Mas hoje o mundo Exatamente. é como? Eu estou bem, deixa o resto se lascar. E eu não quero saber, não. Isso aí não é problema meu, não. Então, a felicidade, ela é outra coisa, diferente do que a gente vê aí. A felicidade, ela só é plena quando você está bem e que você também vê as outras pessoas, se não tiverem iguais a você, mas pelo menos estejam bem lá, vivendo, sendo felizes. Eu acho que esse é o verdadeiro significado da gente poder dizer que vive tranquilo. É o E- verdadeiro sentido da vida, É. né? E a internet é tão mentirosa, André Bezerra, que eu passei uma temporada boa agora nos Estados Unidos e a gente vai para lá para trabalhar. O brasileiro sai daqui para trabalhar, ele é subemprego. É um emprego que o americano não quer. E iam várias pessoas daqui do Brasil, onde a gente se encontrava lá, gente de Cabedelo, gente de João Pessoa, e a gente trabalhava, as meninas trabalhavam de housekeeping, que era em hotel, Certo. camareira. Certo. A gente sofria muito. Eu era ground é o lixeiro do hotel, eu era o lixeiro do hotel. Só eu, Nilvan, postava a verdade. Só eu postava todo suado, pegando lixo, dizia, olha, venham pra cá, e eu fazia um vídeo meu, Certo. né? Venham pra cá pra vocês verem o que é problema aqui, ó, ganha dinheiro, ganha, mas aqui é o sofrimento. Tem que ralar. Aqui vocês ralam. Enquanto isso, ninguém fazia. As pessoas só faziam as selfies quando ia pra Disney. Quando ia para o parque University que tinha lá, eles iam. Quando ia para show, quando ia para... Mas não fazia a realidade como você está falando aí agora. Eu mesmo, nós temos aqui a ONG, meu filho está ali afora agora, ó, tem 9 anos de idade. Ele vem para me ajudar, ele sai da escola e passa a tarde aqui comigo para me ajudar, para a gente mostrar esse lado que você falou aí agora, que o ser humano tem que ser mais humanizado, realmente tem que ser mais. E a gente tem que investir neles, tá? Tem que investir nos filhos da gente. Eu vou sair agora, eu vou me ausentar agora, uns 10 minutos, Nilvan, só para organizar, porque a psicóloga chegou, e chegou alguns alunos aqui, com a professora também. Vou me ausentar 10 minutos, a sua pergunta, ela também tem uma pergunta para tu, Nilvan, as dela é tudo Carol. envenenada, viu? Ave Maria. A rocha, Viu? Carol. Mas eu venho logo, Trabalhar. é aqui rapidinho. Dá pra passar aí? Pode ir, tranquilo. Vai. Nilvan, a gente acabou entrando nesse universo da internet, né, redes sociais. Como é que você lida com as críticas e os ataques, principalmente nas redes sociais? É tranquilo. Eu antes achava ruim, mas eu percebi que minha internet ela só mesmo vingou, só deu certo quando eu comecei a ter os haters. Amigo, não existe rede social de sucesso se não tem a polêmica lá. É verdade. Ou seja, se você fizer internet para agradar todo mundo, suas redes sociais nunca vão ter o destaque que merece. Eu fiz uma postagem anteontem, acho que foi quarta-feira,
sobre essa confusão toda da política nacional. Uhum. E tem, eu acho que quase 500 mil visualizações, tem, acho que 6 mil comentários. Metade é gente discordando do que eu disse, amigo. Eu digo que tá certo. Se tivesse fosse um assunto que agradasse, quisesse agradar todo mundo, nunca que ia ter esse engajamento. Exato. Então, as pessoas que discordam, se elas estão optando por vir discordar nas minhas redes sociais, é uma prova de que as minhas redes sociais, elas estão chamando a atenção. É o TikTok, que eu não usava muito, mas agora estou usando muito o TikTok também. E o Instagram, que é o principal, que eu tenho, eu acho que é quase 600 mil pessoas me seguindo. Então, só dá certo a rede social quando ela é assim, quando ela causa o interesse das pessoas de vir debater na sua rede social. Eu jogo lá o assunto, dou minha opinião, e vai gente lá concordar, discordar, mete o cacete em mim e fala mal, outros elogiam, eu digo, pronto, é isso aqui que tem que ser. A internet ela tem que ser um centro de debate dos temas que estão acontecendo no país. Então, eu acho que, e vou manter desse jeito, sempre fiz assim, para poder dar certo, tem que você instigar as pessoas a discutir os temas. Então, eu convivo muito bem com a crítica na internet. Quando tem um negócio lá que só tem gente elogiando que tem alguma coisa errada. Tá errado, é. Tá errado alguma coisa. Ninguém meteu o aço ainda aqui. Aí, na hora que eu faço um comentário, que eu comento sobre muita coisa, dou minha opinião na televisão, eu nunca tive medo de dar opinião. E sem ler, né? Sem ler no texto. Frei Gils, que faz um sucesso muito grande naquelas orações de madrugada. Teve um período, agora na minha volta para a TV Arapuã, que ele foi criticado porque estava fazendo aquelas lives de madrugada, 4 horas da manhã. Algumas pessoas que não gostam da fé, que não gostam de Deus, que não acreditam em Deus, criticar o Frei porque ele, não, o povo besta, acordar de madrugada para assistir um padre, falando aquelas coisas. E eu vi muita gente calada, aguentando esse tipo de coisa. Eu fui lá, dei um pau em quem estava falando mal do Frei. Meu amigo, foi um tumulto tão grande. Quando eu olhei minhas redes sociais, foi um negócio que explodiu, assim. Deu, acho que, mais de 1 milhão de pessoas olhando o vídeo. Eu nunca tive medo de assumir postura, de assumir posição em relação aos temas. Nunca. Ó, não fala disso aí não, porque isso aí envolve gente rica. Eu digo, isso é que eu gosto. E eu ia para cima agora. Agora, nessa minha volta para a TV Arapuã, agora, depois da campanha de Santa Rita, aquele zelador em Manaíra, que estava lá às 6 horas da manhã, zelando na frente do prédio, que o boizinho, filho de uma prefeita aqui da região, vinha de uma festa de formatura, atropelou o cara, 6 horas da manhã, completamente bêbado, passou por cima do cara, mas aí todo mundo, ei, tu vai falar sobre isso aí, tenha cuidado, porque é filho de uma prefeita. Eu digo, pode ser filho do cão, eu vou dar um cacete tão grande aqui, que se ninguém der, eu dou. E fui pra cima, depois veio 300 mil recados. Pergunta a ele quanto é pra ele não falar mais nisso. Eu digo, agora é que eu vou fazer pior, porque tentou me calar com dinheiro. No outro dia, pau do mesmo jeito. E eu fico triste quando acontece agora, que a justiça agora mandou ele pagar 50 mil reais pra ele responder o processo, pra se livrar do processo. Como é que a imprensa fica calada assistindo um negócio desse, rapaz? No meu tempo, nunca que eu deixava de fazer o maior carnaval com isso aí. Como é que oferecem, paga aí 50 mil reais e tu se livra do processo e o carinha tinha dinheiro, pagou 50 mil reais, vale uma vida, cara. E ficou por isso mesmo. Aí como é que a imprensa ficou aí, a maior parte caladinha, com medo, porque o cara é filho de uma prefeita, a prefeita de Pilar, aqui na região, e ficou todo mundo calado. Porque a vida do cara é a vida de um pobre, de um zelador. Foi um filho de uma prefeita que matou ele. Então, na balança da vida, a que não vale nada é a vida dele. A precificação da vida, meu irmão, a vida do cara valeu 50 mil reais. E se fosse ao contrário? Né? Se fosse ele que tivesse atropelado o filho da prefeita, ele estava na cadeia, já tinha sido condenado a 30 anos de cadeia por homicídio doloso, culposo. Então, olha como é a inversão de valores. Então, eu não fui moldado no jornalismo para ficar calado com isso. E outra coisa, amigo, se eu fosse comentar um assunto e o dono da TV dissesse, não pode comentar, então bata minhas contas que eu vou embora, amigo. Eu não estou aqui para ser cúmplice desse tipo de coisa, não. Eu vou vender picolé na praia, vender sorvete, vender bombom no sinal de trânsito, mas eu não compactuo com isso, não, porque podia amanhã ser uma filha minha que fosse atropelada e morta por um irresponsável bêbado e alguém vem me pedir para não falar. Não tem essa comigo.
O acidente lá de Pilõezinho, que a prefeitura deixou o ônibus sem manutenção e o ônibus capotou, lembra? Esse ano agora, Foi passado. recente. O ônibus capotou e morreram, acho que uns 4 estudantes. Né? E eu vi muita gente calada e até agora todo mundo está calado de novo. Porque eu saí da televisão, na televisão, toda semana eu dava um pau. Cadê a investigação? Está constatado que o ônibus estava todo lascado e colocaram essas crianças para ir para a escola. Então, esse é o jornalismo que precisa ser feito e que hoje a gente vê que não acontece. Então, eu nunca tive medo de dar opinião e dou minha opinião na rede social. Não quero saber de agradar ninguém. Eu dou minha postura. Quem quiser achar bom, que acha. Quem não quiser, vá lá, fala mal. Eu não bloqueio ninguém. A não ser que falte com respeito, que venha atacar minha honra, a honra da minha família. Mas para discordar do que eu penso, tá, minha rede social é para isso. Para causar o debate, para fazer o debate acontecer. E acho que tem que ser assim na rede social e tem que ser assim também no rádio e na televisão. É a democracia que manda isso. E jornalista tem que ter postura, amigo. Na dúvida, o jornalista fica do lado da sociedade. Na dúvida, o jornalista tem que ficar do lado mais frágil. Na dúvida, você tem que ficar do lado mais frágil. Não é você ficar do lado do mais forte, não. Porque o mais forte tem que lhe defenda. Agora, o mais frágil, lascado, sem ter renda, sem ter prestígio, sem ter bons advogados, esse lado é o que precisa da minha voz. Não é o lado poderoso, não. É por isso que eu sempre tive um lado. E meu lado, nós dizemos, entre o zelador e a filha do filho do prefeito, eu fico do lado do zelador. Porque ele não tem quem lhe defenda. Tem não. Esse é o grande segredo do exercício da nossa profissão, ou seja, nas emissoras, ou seja, na internet. É uma aula aqui, viu? Uma aula. Carol, A Rocha, Carol. vai? Vou. Tô aqui. Vai, pronto. Já tem gente olhando pra tu aí já, ó. Seja bem-vindo, Nilvan. É um prazer, né? A gente vê pessoalmente é totalmente diferente. Mas a minha pergunta é o que a gente pode esperar de Nilvan para 2027. Olha como ela tá bonita ali. Tá, eu tô vendo tudo na tela ali, ó. Carol, Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Se for a vontade de Deus primeiro e da população de conseguir sucesso na eleição para deputado estadual, eu vou ser o mesmo que sempre fui. Acaba brigão. Eu acredito nisso que você tá falando. Meu irmão, Eu vocês acredito. não espere que um cara comportado, eu acho que a Assembleia Legislativa é uma tribuna que foi feita para os deputados discutirem os temas que interessam à população. Lá é o centro das discussões. É lá na Assembleia onde o governo do Estado, por exemplo, fica de olho para saber o que é que cada deputado vai levantar lá de problema para resolver. Eu vou ocupar muito. O cara que vai mais ocupar aquela tribuna sou eu, do jeito que eu fazia na televisão e no rádio. Todo dia, pode ninguém quiser falar. Eu sou o primeiro a estar inscrito. Todo dia eu vou criar uma confusão para defender as pessoas. Eu nunca acompanhei, mas dessa vez eu vou acompanhar. E eu vou ter uma Nilvan. coisa, viu? Não vou ser deputado de gabinete, não. Eu vou estar na rua, eu vou estar nas UPAs, nos postos de saúde para saber se tem médico, para saber se tem enfermeiro, se tem dentista, se tem atendimento. Porque é que a porta da UPA tá cheia de gente e ninguém atende desde 2 da tarde. Nos PSF também, assim, se for de manhã, a gente tem que madrugar, quer dizer, chegar 4 horas da manhã para pegar a ficha de Eu servidores. sei como é. E se for na parte da tarde, a gente tem que chegar lá de 9 horas da manhã Para pegar a saber ficha se para tem 1 hora tarde. da tarde. Eu sei como é. É isso que eu preciso ser. É isso que eu preciso ser. É isso que as pessoas querem de um deputado. Não é deputado que você só vê engravatado lá na Assembleia, não. Tem um cabo tá no meio da rua, na porta da UPA, na porta do hospital, o cabo tá na porta do posto de saúde. Porque, me diga uma coisa, qual a escala de médico aqui hoje? Por que é que tem aqui esse povo todo desde 4 horas da manhã e não vão ser atendidos? E a internet aqui, ó. O celular aqui gravando e eu botando pra torar. E no outro dia levando pra Assembleia. Ó, aqui, ó. Foi o que eu constatei aqui. Obra inacabada, esse negócio das estradas, tudo se acabando com chuva, né? E eu fui ontem para Pedra de Fogo ontem. A cidade de Pedra de Fogo, que é uma cidade muito importante aqui na nossa região, está praticamente ilhada. A principal estrada que dá acesso à Pedra de Fogo, a chuva levou e até agora só fizeram isolar lá e o povo está tendo que ir por um acesso por dentro do canavial, que é os carros tudo atolando. E tá todo mundo calado, ninguém fala sobre isso, cara. E nós temos 36 deputados estaduais, é todo mundo só lagartixa balançando cabeça. Eu vou incomodar, do jeito que eu incomodava quando estava na televisão e no rádio.
ser um deputado presente na vida das pessoas. Eu acho que eu posso fazer o diferencial. E outra, o que eu fazia de ação social na televisão, que eu pedia para os outros me ajudar, como deputado eu vou poder fazer pedindo os outros e também usando o meu mandato para poder fazer um trabalho social muito forte. Vou ter os mecanismos para isso. O meu gabinete vai ter mecanismo para isso. Para ter, como, por exemplo, as ONGs, as entidades da sociedade civil organizada receberem o meu aporte para poder fortalecer o trabalho social dessas ONGs. Um deputado estadual, Jader, tem, a partir de 2027, vai ter 8 milhões de emendas impositivas. Esse dinheiro vai servir para quê do meu mandato? Não vai servir para mim. É 8 milhões para cada deputado? Por ano. Para cada deputado? Para cada deputado. 8 ele milhões? Manda para onde ele quiser. Você pode mandar dinheiro. São as impositivas, é? É, que o governo não pode dizer não. Eu o sei. deputado diz, vai ser para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Isso. E o governo tem a obrigação de mandar. Então, vou pegar esses 8 milhões, mandar para instituições da sociedade civil organizada, abrigo de idosos, ONGs como a sua, que presta um serviço importante, que é respaldada, é uma entidade séria. Né? E tem, como a de Jader, nós temos dezenas pelo estado inteiro. Né? As entidades que atendem as crianças especiais, isso eu vou ter um olhar muito forte para isso. Cada cidade da Paraíba que tiver uma ONG que atenda autista, eu vou estar lá com emenda do mandato de deputado. 4 anos desse jeito. Não tem quem impeça de fazer isso, amigo. Não tem essa de mandar emenda para prefeituras, aí chega nas mãos dos prefeitos, os prefeitos comem logo uma parte e o povo não vê o serviço já sendo fica feito. metade no meio de caminho. Não já vai nem receber R$1 de jeito de Nilvan. Já eu vou fica tratar metade. da sociedade civil organizada, a causa do autista, dos deficientes, a causa dos velhinhos que amputam a perna e que precisa da perna mecânica, que bate a porta de prefeituras, do governo não tem, né? Alguma entidade que trabalhe com tratamento oftalmológico para idosos, eu vou ter um olhar muito forte para isso. Está aqui uma emenda aqui para essa entidade que trabalha com isso, e eu quero fazer aqui mutirão de catarata para a gente zerar. A televisão, eu recebia todo dia 5 veinhos quase cegos. O que foi isso, meu velho? Catarata, meu filho. Oxente, e não fez a cirurgia por quê? Porque não tem quem faça, não tem quem resolva. Meu irmão, a cirurgia de catarata, cara. Uma cirurgia de catarata, o caba cega. Eu resolvi agora de um amigo de Santa Rita que ele tá faltando 20% para cegar, 100%. A carnezinha cobriu o olho do coitado todinho. Ele disse 7 meses que ele anda para cima e para baixo, não resolve uma cirurgia de catarata. Na televisão eu resolvia 20 cirurgias por mês, pedindo às clínicas particulares: ei, doutor, me arruma aí 2 esse mês. Pedindo. Como é que eu, sem ser nada, só um jornalista que estava ali, eu conseguia, e o governo que tem dinheiro, todo mês o Ministério da Saúde manda para fazer mutirão e não resolve, irmão. Então, se tiver quem faça um trabalho social dessa forma, pode ser que até outros deputados queiram fazer o mesmo. Queiram fazer. Né? Ó, vamos fazer o mesmo jeito porque aí. Não existe, Nilvan, quem faça isso. Vamos fazer, porque senão ele vai ganhar o destaque sozinho. Vai. Pronto. Então eu vou botar para torar nisso aí, fazer um trabalho bem organizado, uma equipe boa, para ver se outros deputados também fazem o que eu vou fazer como deputado. E lembra, né, as emendas impositivas, todos recebem da mesma forma. Igual. Elas são todas, pode ser oposição, Não, situação todo em mundo. cima do muro, Todo mundo. o que for. Aí vai para quanto, Nilvan? 8 milhões e pouco. A estimativa é que 2027 seja 8 milhões para cada um. 8 milhões. Sabe quantas ONGs você pode ajudar com cada uma com 50 mil? Oxente. Dá para você ajudar todas as ONGs e associações que são documentadas, claro, porque Sérias. lembrando que eles só podem doar para aquela instituição que tenha toda a documentação, que são Isso é um dinheiro que depois... CNEAS, CMDCA, é o CMAS, bombeiro, tudo. Porque depois tem que prestar conta também, aí né? Sim, porque ele vai destinar 50 mil para você e você vai ter que depois prestar conta. Entendeu? Damião, ele tem uma quadrilha, ele faz parte do nosso grupo aqui. Ele tem uma quadrilha junina, que vamos fazer a festa junina aqui. Você é nosso convidado, claro. E o empecilho que ele tem ele tá com
acho que 20, 30, 40 apresentações agora no mês de... Junho. E o que dificulta é a locomoção. Transporte. É a locomoção. E ninguém Isso ajuda. mesmo. Ninguém ajuda, não aparece. Ninguém né? ajuda. A gente está tentando fazer através da empresa transnacional, ao qual a ONG tem uma parceria, amizade grande, né? E desde a época de Adailton, que Adailton é meu compadre, né? E ele sempre nos ajudou na distribuição de ônibus, dessas coisas. Ele sempre nos ajudou e tivemos lá ontem, fizemos uma solicitação, com certeza a gente vai ser bem aceito, porque ele está precisando, mas é sempre nessa pendenga aí. Precisou de viajar para onde semana passada, que o ônibus custava R$ 500. Para Tibiri. Lá em Santa Rita. Lá em Santa Rita, um encontro de quadrilha que houve lá, né? A gente não foi porque a gente não conseguiu. Aí não foram, Damião. Não fomos. E a participar. Transnacional não ajudou porque eles não fazem de um setor urbano para outro, né? Eles daqui, é do município de João Pessoa, eles não podem ir para Santa Rita, nem podem ir para Bahia. Pode aqui dentro da Só cidade. pode aqui dentro da isso cidade. Eu mesmo. estava conversando com ele que às vezes é uma distribuição de renda muito mal feita. É muito mal feita. Porque a quadrilha é para brilhantar as festas juninas de João Pessoa, é para brilhantar os bairros, as igrejas e tal, mas falta esse apoio. Aí um Nilvan entra, chama Damião. Damião, como é que é essa tua logística, né, anual de você poder fazer esse trabalho de ônibus como é isso aqui, isso aqui, isso aqui? Nilvan vai fazer o diferencial nas associações, nas quadrilhas, nas instituições, e vai ser um modelo dentro da Assembleia. E os outros automaticamente têm que seguir Nilvan, porque se não seguir, vai ficar para Fica trás. pra trás. É isso mesmo, pô. O segredo é esse. É Exato. tipo a nossa profissão. Se você faz um programa bom, a concorrência vai querer fazer igual ou melhor para poder chegar onde você tá. Senão fica para trás. Mesmo jeito, na vida em tudo é assim. Em tudo. A cozinheira. Tá, que só falta Se ela Louro faz José. tapioca gostosa, E vamos comer, Nilvan? né? As outras tapioqueiras vão querer fazer igual a ela, porque senão ela fica sozinha. Não É, é boa que nem a minha. Entendeu? Ô, Nilvan, tu quando vai numa reta assim, André, que tem um cara vendendo galeto aqui, tem outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Aqui no Gás é o mesmo, nessa principal do Gás. Mas só tem um. Cara, é lotado a fila assim, dá volta. É porque é bom. Por quê? É, porque é bom. Eu vou na estrada pro sertão, aí eu passei umas 3 vezes por um canto. Agora um canto bem simplesinho. É uma barraquinha na beira da estrada. Hoje tá um negócio de primeiro mundo, né? Mas quando eu conheci era uma barraquinha, aí eu passava com minha esposa para ir pro sertão. E, mulher, esse negócio aí deve ser bom, viu? Aí, por quê? Eu digo, porque é um negócio simplesinho, bem simplesinho, pequenininho, uma barraquinha, mas toda hora que eu passo aqui é cheio de gente. Lotado. Deu tão certo que agora o cara derrubou a barraquinha, construiu, foi um negócio bem grandão, bonito. Menino, Não, depois, depois. como é? Na entrada Barraca Trevo o nome. Meu irmão, eu parei um dia desse lá que eu fui pra Campina Grande agora, um dia 1º de maio. Foi 1º de maio, não foi? Não, foi meio de abril, meio de março. Aí quando eu voltei, eu digo, bom, vou almoçar aqui. Aí eu desci pra almoçar lá, eu digo, mas nem parece aquele negócio que eu vi. Ou seja, um negócio simplesinho, mas cheio de gente, era a prova de que tinha muita gente que gostava da qualidade da comida de lá. É essa história do galeto. Tem 10, um de um lado, outro do No outro. Gás é assim. Olha, porque tem mais gente lá que diz, aquele ali é o melhor, que tem muita gente atrás Eu lá. passo assim, aí eu pergunto pra minha mulher, eu digo, rapaz, o que é isso? Que segredo é esse que tem? Dan Silva, o papo bom, olha a Olha a hora, Só olha a hora. Falta 7 minutos só. O homem tem compromisso. Vai lá que eu ainda tenho umas 2 pra fazer pra ele aqui. Ô, Nilvan, você já mudou de opinião em algum tema importante que você julgava que era certo e depois viu que era errado? Ou ao contrário, já em relação a isso, não? Eu acho que não. Né? Voltar atrás assim numa opinião que você deu e depois percebeu que não era aquilo? Acho que não, viu? Não, né? E é que eu nunca deixei de dar minha opinião. Não, você não tem problema de, por exemplo, se errar e reconhecer Não, erros. se eu errar num comentário, numa coisa, eu digo, ó, eu exagerei, não era assim, não tem problema, amigo. É, porque tem gente que Não, faz de não conta e tem deixa problema, passar, não, né? não tem problema não, não tem problema. Às vezes eu já reconheci que exagerei em algum momento, né, já, Uhum. mas assim, em assuntos mais importantes, não, nunca, até porque eu me policiava muito, eu me vigiava Sim, muito, eu isso digo, é ó, importante. É. eu tenho que ser bom, mas eu não posso ser
irresponsável de fazer uma injustiça no ar. Não posso, não posso. Eu já arrisquei muito. Teve um caso de Cristiano que transformou-se num grande amigo. Cristiano, eu estava na Arapuã nessa época, antes da campanha de prefeito. E Cristiano foi preso. Era um cara de Lucena. Preso. Aí eu digo, essa prisão que está aqui é o quê? Não, esse cara é acusado de estuprar 2 menores num carro. Ele é alternativo. Aí eu digo, traga esse caso para eu dar uma olhadinha. Aí o pessoal disse, olha, vai aí, aproveita que tá as outras emissoras tudo esculhambando com ele, criticando. Isso aí não pode, tem que ser combatido, o cabo desse aí é perigoso. Eu digo, vamos ter cuidado. Tem que ter Vamos ter reflexão. cuidado. Aí a esposa dele me procurou, Caliane. Nilvan, olha, tudo que está acontecendo aí está tudo errado. Não existe nada, que ele não é estuprador, eu lhe garanto. Quando ela me contou a história bem direitinho, aí no outro dia, aí eu peguei e fui para cima do caso. Não tinha nunca falado com ele. Ele já estava no Roger. Eu digo, ó, eu queria pedir às autoridades para fazer todos os exames que tem que ser feito. Os exames de conjunção carnal, o sêmen nas meninas, o DNA dele, porque a gente pode estar condenando um cara que amanhã todo mundo vai dizer que ele tem que admitir que ele é inocente. Não vamos só no depoimento das meninas, não. Vamos saber o que aconteceu verdadeiramente. O cara da igreja, um cara do bem, de repente atolado um negócio desse, mas destruir a vida do cara. É foda. Quando foi com 2 meses depois que divulgaram os exames, comprovou-se que não tinha tido nada de conjunção carnal com as meninas. Tá vendo? Aí eu peguei e fui pra cima. Tem que soltar ele Só agora, você. solte ele. Aí eu fui pra cima, e terminaram soltando ele. Quando terminou a história, ficou comprovado que foi armado pela mãe das meninas. Não, por uma pessoa que estava doido pela mulher de Cristiano e armou com as meninas para Cristiano ser preso e o caminho ficar aberto para ele pegar a mulher. Olha aí, tá vendo? Depois, aí eu disse, tá vendo aí? Tá vendo aí? Do mesmo jeito agora aqui, esse casal de jovens que na estrada do Valentina, passaram na Blitz, de repente eles batem no poste, aí todo mundo dizendo, foi um acidente. Aí quando foi depois, o pai do menino, Joselito, exatamente, manda pra mim dizendo, ei, tá todo mundo dizendo que foi um acidente, não foi não. O capacete tem um buraco de bala. Aí eu digo, peraí. No outro dia, aí eu, pá! Agora, recente, foi ano passado. Quando dá fé, a perícia foi feita, não viu buraco de bala. Como é que a perícia vai ser feita? Buraco de bala, sabe por quê, meu irmão? Porque é pobre. É pobre, de periferia. É aí onde o jornalista é importante nessa hora, amigo. Aí eu digo, ó, essa perícia aí tá errada, como é que tem um buraco no capacete? A sorte foi o pai do casal, do menino, que tirou a foto do capacete com buraco. Aí vai, quando fizeram a perícia de novo, exumação do cadáver dos dois, desenterraram os dois. O buraco estava furado. Encontraram o buraco no capacete e o buraco na cabeça do rapaz. Apareceu pai. do nada, como é que pode? Rapaz. Aí depois descobriram que a bala tinha sido a trajetória da bala de um policial que estava na Blitz. Eu digo, amigo, pode ser policial, pode ser o escambau, eu vou pra cima disso aqui com 2 quentes, 2 fervendo. Né? E o caso ainda continua rolando, tá caindo no esquecimento, porque a imprensa também não tá dando a devida atenção, né? Mas tem uma família que tá sofrendo, é uma injustiça, não foi acidente, aquilo ali foi um tiro, né? Um tiro de forma irresponsável, aquilo ali tem que ter alguém para dizer isso, amigo. Então, é exatamente nessas questões. E eu não tenho, assim, arrependimento de nunca mudei de postura, nunca mudei de opinião. Às vezes admiti que exagerei em alguma coisa, às vezes uma crítica que o cara faz com muita força, rapaz, não era para ter feito daquele jeito. Mas eu sempre comprei as boas causas, eu sempre comprei as boas bandeiras, sempre defendi o que menos estava lá favorecido. E eu acho que eu cumpri meu papel de uma forma muito responsável. Nilvan Ferreira, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, dá tempo bem rapidinho, não dá? Queria que você falasse sobre os 2 governos agora. A diferença do governo de Bolsonaro e hoje, como se encontra o Brasil no governo Lula. Acho que o Brasil hoje está passando por um momento muito difícil. O governo Lula prometeu, cara, o Brasil da picanha, o Brasil da cervejinha, e
A gente tá vendo que o povo não tá comendo picanha. Você já fez O tapioca povo não de tá tomando a picanha. cervejinha. Nem tapioca A de gente- picanha, nem picanha. A gente tinha um presidente, Bolsonaro, que todo mundo podia criticar ele porque ele falava as coisas que falava. Era o jeitão do cara. Ele não era um enfeite. Ele não era... Porque os políticos hoje, eles chamam os palavrões quando desliga as câmeras. O problema de Bolsonaro é que ele era ele com a câmera ligada ou desligada. Era o jeito dele. De sentar numa banquinha e comer frango com farofa. Aí ficava os caras, o presidente da República comendo frango com farofa. É o que o povo come, amigo. É gente, o cara antes de ser presidente é gente. E o Brasil tá pior, amigo. Vai no supermercado. Basta, não precisa fazer muita crítica não ao governo, não. Basta a dona de casa pegar o dinheiro e ir no supermercado. Vai, hoje. Quando for daqui a 15 dias, vá de novo. Você vai ver que tá tudo diferente. Os produtos hoje estão diminuindo o tamanho da embalagem para não baixar o preço. Pode prestar atenção. O que era 1 quilo, agora é 750 pelo mesmo preço de 1 quilo. Para não mudar o preço, diminui o tamanho. E as pessoas nem estão percebendo a crise. A gente teve de volta agora a corrupção, velho. Roubaram agora foi os velhinhos aposentados, amigo. Minha cunhada, desde o ano passado, que não Meu pai estavam descontando R$ 30 todo mês da aposentadoria dele, sem ele saber o que era. Quando ele olhou, era uma associação de cuidado, não sei de quê, dos aposentados, roubo. E o filho do cara é envolvido, o irmão do cara é envolvido. Ou seja, o Brasil ele tá pior, todo mundo está sabendo disso. É por isso que o governo tem uma rejeição grande hoje. Agora, eu não torço para o Brasil, para o país ser ruim. Eu quero que o país melhore, que o país melhorando eu melhore de vida. Todos nós aqui melhoramos de vida. A gente não quer a catástrofe, porque eu também pago um preço pela catástrofe. A gente quer que esse país arrume um rumo, tenha um rumo. Mas tem que mudar o presidente, tá bom, o Lula já deu o que tinha de dar, cara. Pá, já foi, homem. Já foi. Você vê um Lula já ultrapassado, que quando pega o microfone fica conversando besteira, conversando coisa que não tem nada a ver. Tá bom, ele já governou Já 4 deu o que vezes. lhe dá, já. Já deu, amigo. Nós temos que reconhecer isso. Chega um momento que a gente não serve mais. E ele já cumpriu a missão dele. Vamos botar outra pessoa que possa cuidar desse país. Com a primeira coisa, baixar impostos. A gente não aguenta. O preço da mercadoria tá caro. Não é por outra coisa. É porque tem imposto demais. Hoje você paga 40% em tudo que você compra, já. Não tem como. Você vai comprar aqui, vou dar um exemplo aqui de gente que tem dinheiro. Comprar um carro no Brasil e compra um carro na Argentina ou no Paraguai, amigo. Incrível. É incrível. Você compra um carro que aqui é 100 mil, você vai comprar no país vizinho por 40 mil reais. É impressionante, porque lá a carga de imposto é menor. Aqui é imposto toda hora. Você vai contratar um funcionário aqui para a ONG, se assinar a carteira dele, você paga R$ 1.600 de salário e paga mais R$ 1.600 só de encargos. É caro contratar um funcionário hoje. Então, o que eu quero é um país que não tenha corrupção, que não tenha tanto imposto e que seja um país que cuide das pessoas. É isso que a gente quer. Eu não quero ver o povo no Bolsa Família pro resto da vida, não. Eu quero é que o cara arrume um emprego decente, que consiga trabalhar e deixar de depender do governo. Eu quero ver pro resto da vida uma pessoa dependendo do botijão de gás do governo, velho. Em 2 meses. Eu quero é que o cara que acabou o botijão, ele tem um dinheirinho guardado para comprar o botijão de gás dele com a dignidade dele. Você vai manter as pessoas pro resto da vida dependendo do governo. Pra quê, amigo? Tem que ter emprego, as pessoas trabalhar, levar fábrica, abrir a economia do país, o cara poder sair de manhã às 6 horas, trabalhar, final do mês, o saláriozinho com dignidade, e o cara dizer assim, eu não dependo mais de presidente nenhum, nem de Bolsonaro, nem de Lula, nem ninguém. Agora eu dependo do meu suor para criar meus filhos. É isso que a gente quer para esse país. A gente não quer ninguém preso por um botijão de gás, para na eleição o cabo chegar e volta no cabo aqui que ele te deu um botijão de gás. Meu irmão, o botijão de gás é tão pequeno. E são 6 por mês, por ano. Depende. Por ano. Tem família que vai receber só 3 por ano. Porque Lula pensa que a gente Que humilhação, cara. E se acabar o botijão antes, você tem que esperar o prazo para receber outro. E outro, né? No tempo do Bolsonaro, o dinheiro do botijão de gás caía no cartãozinho lá, não caía na conta da pessoa. Você comprava onde quisesse. Agora tem os lugares de você pegar. Tem gente que na zona rural que anda
com botijão na cabeça, um bocado de quilômetro, que é para poder pegar o botijão. É uma burocracia danada. É moído. Ô, Nilvan, deixa eu te fazer uma pergunta, saindo de uma tese para outra. Dia do Trabalhador agora, comemorado, foi agora, né? Foi, 1º de maio. Dia 1º de maio, o empresário paraibano, Dr. Roberto Cavalcante, ele fez um comentário dizendo que não é o dia do trabalhador, e sim o dia da vagabundagem, porque o brasileiro ele tem que se acordar de manhã, trabalhar e chegar em casa de noite. Então, que análise tu faz dessa frase dele aí, doutor Roberto? Eu acho que as pessoas potencializaram demais um negócio que o doutor Roberto não disse com maldade, de chamar ninguém de vagabundo. Eu estou dizendo isso porque eu conheço o doutor Roberto. Não é porque foi meu patrão, é porque, além de patrão, eu conheci de perto o ser humano que é. Ele quis dizer que esse país tem feriado demais. Eu acho que foi isso. Que o país tem feriado demais. Só esse ano nós vamos ter 8 feriados prolongados. Olha na visão de quem tem uma empresa, por exemplo, você ter desse tanto de feriado que vai parar praticamente sua empresa, cada feriadão desses 3 dias. Então eu acho que o doutor Roberto ele não usou da maldade, de esculhambar com ninguém. Eu concordo com você. Ele disse assim, eu acho que tem feriado demais, que até mesmo quem, por exemplo, vai nos Estados Unidos e você olha lá. Ano. Quantos feriados tem no ano lá? 2. É o dia da Independence Day, que é a independência dos Estados Unidos, e o dia primeiro do ano que é o Dia Mundial da Paz, que a gente chama, né? 1º de janeiro. Day, Então, amigo, veja só, ele olhou do ponto de vista... Brasil. Ele olhou do ponto de vista de quem acha que tem feriado demais, que às vezes a gente não pensa muito na questão do país, não pensa muito em quem gera emprego, né? É porque a gente acostumou, Dan e Jader, numa sociedade que aí foi a esquerda, né? O PT, esses partidos comunistas aí, que botaram na cabeça do povo que, primeiro, o patrão ele é inimigo do empregado. De que se o empregado é pobre, a culpa é do patrão que rouba o empregado. E aí foi incutindo na cabeça das pessoas para você crescer, viver e morrer dizendo que o seu patrão é ladrão. Nesse país é isso. Então, quando o patrão diz tem feriado demais e não é bom, é porque ele está dizendo o seguinte, se eu tenho feriado demais, aí o meu funcionário vai para casa, minha empresa produz menos, eu vendo menos e no final do mês vou ter dificuldade para pagar os funcionários, que são os colaboradores. A visão do patrão não é dizer assim que tem que fazer o empregado de escravo. Eu volto à tese. Botaram na cabeça do brasileiro essa cultura de que o patrão é o inimigo do empregado. E não é, cara. Quem é que tem a empresa, que tem a responsabilidade de fazer o seu investimento? E o patrão é aquele que paga todo mundo no final do mês e se não sobrar dinheiro, ele fica sem um salário, cara. O último a receber é o patrão. Eu digo isso dentro de casa. Minha esposa é dentista, tem uma clínica com vários empregados. E se no final do mês só der para pagar o aluguel, a luz, a internet... Ela fica sem nada. Ela diz, esse mês eu empatei, ela diz. Esse mês eu empatei, porque teve que pagar 13º, teve que pagar isso. O meu prolabore foi quase 0, Nilvan. Eu digo, mas é isso mesmo, você está empatando. E imagina quem não está empatando. Mas hoje o funcionário acha que o patrão é rico, porque rouba o empregado, porque botaram isso na cabeça do povo. Então acho que o Dr. Roberto não usou de maldade, nem para ser negligente, nem responsável com ninguém. Né? Porque aí a imprensa, né? a mídia potencializa para dizer que é a visão do patrão de chamar os empregados de malandro, de vagabundo. Eu entendi tudo, né? E se eu tivesse no ar, mesmo que fosse em outra emissora, ia defender. Eu tinha feito a defesa dele. Para desmascarar uma cultura. Isso é uma cultura, cara. E não é a primeira vez que fazem isso, não, com as opiniões de Dr. Roberto, que é um homem já de seus 80 anos, é um homem muito sincero, é um homem muito centrado, muito lúcido, e nunca que ele ia fazer um comentário para detratar ninguém. Eu também achei. Eu conheço de perto e tenho uma relação até hoje muito boa. E eu conheci de perto ele. É o patrão, um dos poucos, viu? Que eu via todo dia que chegava, quando eu estava de meio-dia no programa lá,
no Correio Verdade, ele ia no estúdio falar, não era comigo, ele cumprimentava Todo mundo. todo mundo, o câmera, o cabo que botava o microfone, aí depois chegava perto de mim e dizia, tá tudo em ordem? Eu dizia, tá tudo em ordem, doutor Roberto. Pois tá certo. Toca o barco. E saía, todo dia ele ia. E é o cara que todo ano, no aniversário dos funcionários, ele sai ligando. Parabéns, viu? Parabéns. No rádio era do mesmo jeito, ia no estúdio do rádio, aí eu já botava ele para falar, gostava das opiniões dele. Muito Agora, inteligente. o que fizeram com esse comentário dele, eu acho que foi maldade. Foi muita gente querendo dizer que ele estava falando mal de empregado, porque é patrão. E eu não entro nessa onda, não. Não entra, Eu não. entro Não nisso, entra, não. Dan Silva, tempo estourado. Estourou nosso tempo, É viu? contigo aí. Vai, encerra o programa. A gente agradece a todos aí que participaram. Ao nosso convidado especial, o amigo e irmão, esse cara aí que aprendemos hoje. Foi com uma ele. aula aqui hoje, viu? Eu quero agradecer a vocês dois. Enciclopédia. Nada. Eu quero agradecer o convite, parabenizar aqui pela iniciativa do podcast, tá? Parabenizar toda a equipe, abraçar você, Jade, Dan, toda a equipe aqui, a técnica e a Carol também. Vamos comer já a tapioca. E acima de tudo, amigo, me colocar à disposição dessa causa aí. Acho que a sua causa tem que ser a causa de todos, do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil, porque o que você faz aqui, amigo, é o que a gente gostaria que muita gente que tem condições fizesse, né? Isso aqui, velho, quem tiver como vir conhecer, venha. O trabalho que é feito aqui, num bairro que tem pessoas humildes, como essa área de José Américo, que é encostada aqui de outros bairros, né? Se a gente tivesse 50 trabalhos como esse que Jade faz, a gente tinha problemas sociais menores. Né? Menores. Agora, é aquela história, as ONGs, elas vivem sofrendo, com o pires na mão, pedindo a um, pedindo a outro, esperando a boa vontade do poder público, e só ele sabe o que é isso. E, às vezes, quando não tem como resolver, pega dinheiro dele, investe, sem saber nem quando é que recebe de volta. Você mesmo, talvez Nilvan, nem receba. É importante que as pessoas saibam que você mesmo ajudou a gente a construir esse estúdio aqui, pequenininho, confortável, pequenininho, mas é importante as pessoas saberem que você ajudou do seu bolso. E cada um tem que fazer a sua parte. Eu É faço difícil. a minha, eu faço a minha. A gente vai conseguir conscientizar as pessoas, meu amigo. Então, parabéns pelo podcast. Nunca vi uma ONG ter um estúdio de podcast. É pioneiro. Tem que ser mostrado isso aqui para todo mundo ver. Isso. Que pode. Olha, tem uma ONG em João Pessoa, lá no José Américo, que tem o trabalho social e tem um estúdio de podcast de primeiro mundo. E na cozinha. E na cozinha com uma tapiocazinha e um bolinho. Com feito Carol. Porque é o objetivo. Até foi uma ideia aí que André também, a gente já vinha, não era André, há muito tempo, com esse projeto, Legal. amadurecendo. Por quê, Nilvan? Até pela questão de você estar pedindo demais e você cansa, até de pedir você cansa. Eu sei. Porque é muito difícil a gente hoje cuida de 223 famílias. Aqui não é só no José Américo, é João Pessoa, toda João Pessoa. Então, o que acontece? O objetivo que eu tinha batido um papo com o André é da gente fazer um podcast toda sexta-feira e o resto da semana a gente tentar alugar. Para quem quiser o estúdio, podcast, para live. loca e faz. É isso mesmo. Esse é o objetivo. Por quê? Porque entraria alguma verba e a gente anda com as próprias pernas sem estar dependendo de humilhação e de chinelada que a gente leva todos os dias, porque todos os profissionais que vêm para cá, todos eles são pagos. São 2 psicólogas, 2 psicopedagogas, 2 assistentes sociais, inglês, alfabetização de adultos, inglês, uma das únicas ONGs no estado da Paraíba que tem inglês gratuito, é a nossa, aí vem o balé, vem lá fora o jiu-jitsu, a capoeira, e tudo isso gira em torno. Então a gente teve essa ideia com André Bezerra, participação também de Dan Silva, e as pessoas que quiserem alugar, entre em contato com a gente aí, que a gente firma, e amanhã a gente vai andar com as próprias pernas, eu tenho certeza. Vai. Obrigado pelo convite, do Osódio, viu? A gente agradece, Nilvan. A gente quer agradecer também a todo o nosso público que ficou aí prestigiando, assistindo, tá? Compartilha mais aí essa live aí, se inscreva no nosso canal e vamos embora, que vocês acabaram de conferir aqui um podcast que aconteceu no melhor lugar da casa, na cozinha. Na cozinha. Tchau, meu povo! Vem sentir essa emoção, é podcast na cozinha, temperando a informação. Com Jade Rodrigues e Dan Silva no comando, é papo bom, é risada, todo mundo tá escutando. Acende
Você fogo, quer pega o esquentar? som. Aumenta o volume aí na cozinha ou na estrada. Chama a gente pra ouvir. Tem receita, tem conversa, tem